Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Os nossos convidados de hoje são os pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Suzano, Caian Zamboto e Célia Bortoleto. Caian é advogado formado pela Universidade de Mogi das Cruzes e atuou como advogado do Sindicato dos Papeleiros de Mogi e foi da diretoria jurídica da CIOeste, Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo. Atualmente advoga no Jardim Santa Helena, em Suzano. Célia é formada em odontologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, especializou-se em saúde pública pela Faculdade de São Camilo e cursou gestão pública pela Unicamp. Atuou na Prefeitura de Mauá, na Subprefeitura do Itaim Paulista, em São Paulo, e foi secretária adjunta da capital. Foi secretária de Saúde de Suzano entre 2005 e 2012 no governo de Marcelo Cândido e estava como secretária de Saúde de Mauá até o último dia 4 de junho. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Léo. Prazer é todo nosso, uma honra muito grande estar aqui. E fico muito feliz de ver um jovem como eu à frente, né, de um programa tão importante, não só para a cidade de Suzano, mas para toda a região do Alto Tietê. Então, obrigado novamente, estenda meus cumprimentos à Neuza e a todos aqui do Diário. Bom dia, obrigado, Léo. É bastante importante que a gente possa estar aqui para apresentar a nossa proposta. Então, queremos muito, muito agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. De verdade, gente, é um prazer recebê-los. E, Caião, queria começar com você. Queria falar um pouco, você nasceu em São Paulo, teve sua formação em Mogi das Cruzes, uma grande parte da sua vida você também passou nessa cidade vizinha. E eu queria que você contasse um pouco como você se envolveu na vida política e a ponto de você hoje ser o pré-candidato a prefeito de Suzano. Ô, Léo, o fato de eu ter nascido em São Paulo foi uma questão... Meu pai, na época, era funcionário da Companhia Suzano e o convênio dele, à época, era do Sepaco e em São Paulo, na Vila Mariana, mais precisamente, tinha um hospital do Sepaco que não atendia na cidade de Suzano. Então, por esse motivo, eu sou nascido na cidade de São Paulo, mas desde o meu primeiro, talvez o segundo dia de vida, eu já residia em Suzano, na Vila Maluf, que é onde a minha mãe mora até hoje. De fato, me formei em Direito no ano de 2015, na cidade de Mogi das Cruzes. Era a faculdade que, à época, melhor pontuada no MEC, aquela que oferecia as melhores condições, mas nunca deixei de viver em Suzano. São 31 anos vivendo nessa cidade, os últimos 10 advogando nessa cidade, desde que eu me formei atuando na Comissão de Direitos Humanos da OAB de Suzano, estou presidente da Comissão de Esportes da OAB de Suzano, trabalhei no sindicato também dos papeleiros, que apesar de ter a sua sede em Mogi das Cruzes, tem uma subsede em Suzano, mas atende toda a região do Alto Tietê. Então, Suzano faz parte da minha vida desde que eu nasci. Lamentavelmente, por uma questão técnica da Companhia Suzano, eu não pude ter o prazer de nascer na cidade que eu amo, a cidade que eu vivo, mas a minha vida toda foi aqui na cidade de Suzano e continuará sendo. E como você começou a ter esse envolvimento com a vida política de Suzano? Como foi seu primeiro contato com isso, a ponto de hoje você falar assim, não, eu recebi um convite para ser pré-candidato a prefeito de Suzano? Ô, Léo, eu cresci dentro de sindicato, né? O meu pai é muito cedo sindicalista e eu pude acompanhá-lo em várias dessas agendas dentro do sindicato. E depois que eu me formei, surgiu o convite, né, para que eu pudesse atuar no CIOeste, que é o Consórcio Intermunicipal de Municípios da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, que é o maior consórcio de municípios do país, né, em questão econômica. E lá eu permaneci por 3 anos e lá a gente não atuava apenas uma prefeitura, a gente tinha 12 prefeituras, então eram 12 CNPJs. E não tem uma experiência tão boa quanto essa para você aprender. Você não está aprendendo em uma, você está aprendendo em 12. Então são 12 prefeitos, 12 pensamentos diferentes. E fora isso, sempre envolvido em política de OAB aqui na nossa cidade, exercendo aí presidência de comissão, vice-presidência de comissão. Então foi dessa forma que eu me coloquei, né, como uma das opções para estar aqui hoje como pré-candidato a prefeito. E como foi o convite para você ser esse pré-candidato pelo PSOL? Olha, primeiro que fiquei super feliz, né? Muito embora eu estivesse trabalhando no CIOeste, que fica na cidade de Barueri,
Fiquei sabendo que tiveram, né, amplas discussões, várias pessoas participando, principalmente a diretoria do PSOL, a diretoria da rede, que compõe a federação, a do PDT e de alguns movimentos sociais. E o meu nome, por todo esse histórico, esse trabalho de OAB, o trabalho que eu exerço até no meu escritório, que veio recebendo um destaque, fez com que eu fosse notado. Né? Então o convite veio pela presidência dos partidos e estamos aí hoje feliz da vida com esse projeto maravilhoso que a gente pretende aí voltar e mudar a história de Suzano novamente. Vocês são, na verdade, a única chapa até o momento de pré-candidatos que apresentou já o pré-candidato, e no caso a pré-candidata, a vice-prefeita. No caso, a Célia, já velha conhecida aqui da nossa cidade de Suzano. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, qual a importância da participação feminina na política? Então, Léo, acho que é mais do que isso, né? Dentro do PSOL, isso é uma condição de que a mulher tenha seu número de participação e assim nós o fizemos. Por isso, a chapa sai já pronta, né? No sentido mesmo de ter participação da mulher e de ser de uma forma coletiva. Acho que uma coisa que eu queria acrescentar até na fala do Caian é que ele também representa a juventude do PSOL. Ele representa a renovação, né, que o PSOL defende e dentro dos seus pilares. E eu, enquanto mulher, também a experiência de ter trabalhado aí num governo inspirador que muito fez na cidade, que foi o governo do prefeito Marcelo Cândido. Então, além disso, pudemos juntar isso tudo. Por isso, a nossa chapa está pronta e, além de nós, aí, uma composição de vereadores já trabalhando para que a gente possa ter aí e teremos o sucesso no final do dia das eleições. E olha, eu queria que vocês falassem também. A gente sabe que a chapa foi uma das últimas até a ser anunciadas, mas a Célia já explicou todo esse processo, mas ela ainda, de certa forma, é um pouco desconhecida na cidade. Fala assim, o Caian e a Célia são pré-candidatos. Eu queria que vocês falassem como vocês pretendem fazer a chapa de vocês mais conhecida aqui em Suzano. Olha, eu acho que isso de ser conhecido ou não é muito relativo, né? Por onde eu ando, as pessoas demonstram me conhecer. E, como eu disse, né, fiz um trabalho valoroso na Comissão de Direitos Humanos da OAB, atuando no caso do Raul Brasil, atuando em casos de enchentes em Palmeiras, né, com arrecadação de alimentos, de utensílios. Então, isso fez com que eu ficasse... Agora, é lógico que... perto de outras pessoas, aquelas principalmente que se colocam como pré-candidatos, que estão, né, no atual governo, eles me tratam como desconhecido. Mas eu fico muito feliz de ocupar essa posição, de alguém jovem, de alguém que vem com essa ideia de inovar na nossa cidade de Suzano. E respondendo sua pergunta propriamente dita, como que a gente vai fazer? Nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua, que é o que de melhor nós temos. E daí, pode falar, Célia? Não, então é isso aí, a gente vai para a rua e quando as pessoas nos reconhecerem, né, enquanto pessoas que participaram de algumas construções importantes da cidade, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que a gente vai depois poder até falar um bocadinho de saúde, mas alguns projetos importantes da cidade foram vividas por mim num governo que foi um governo de avanço na cidade. Então, a gente mostrar que poderá continuar e trazer uma Suzano com mais perspectiva de vida, certamente as pessoas vão se engajar conosco. Acho que falta isso e outra coisa. Nós estamos numa fase de pré-campanha, começamos aí dia 10 e hoje ainda está com pouquinho tempo. E, até o momento, 5 pré-candidaturas a prefeitos já se apresentaram, como da vereadora Gerice Leone, do Podemos, Sérgio Luiz, do Mobiliza, Thiago Campos, do PRTB, Valmir Pinto, do PV, e do vereador e ex-secretário de Saúde, Pedro Isch, que vem como candidato da atual gestão do prefeito Rodrigo Achiuchi. Até saiu uma pesquisa onde mostraram alguns números. E com a nossa 6, então. E com a de vocês 6. Além da de vocês, já se apresentaram 5 candidaturas.
Quais são as suas expectativas a respeito desse pleito? Até nessa pesquisa, ou você já aparece com 6% das intenções de voto? Vocês tiveram a oportunidade de olhar essa pesquisa? Como vocês avaliaram ela? Tivemos a oportunidade. Uma pesquisa... Nós, né, principalmente da esquerda, nunca vamos duvidar de uma pesquisa, porque é um estudo científico. Todavia, existem algumas questões que não foram respondidas naquela pesquisa, o que faz com que nós fiquemos um pouco com o pé atrás, mas não desacreditando da pesquisa nunca. Quais foram algumas dessas questões? Por exemplo, lá não há informação se essa pesquisa foi presencial, se ela foi online, se ela foi por telefone. A única coisa que nós conseguimos ver é que ela não foi por aglomeração. Um dos candidatos aparece constando como integrante de um partido do qual ele não faz parte. Inclusive, esse partido está conosco, que é o PDT. E além disso, como você bem disse, tem mais 5, além de nós, outros pré-candidatos que colocaram, né, nessa situação, e 2 deles que não foram sequer mencionados, né? A gente ouviu algumas notícias de que eles estão entrando com pedido de impugnação nesse sentido, porque não foram mencionados. Mas o resultado é um resultado positivo na nossa visão. O nosso presidente do PSOL, Fábio Torres, ele publicou que nós seríamos os pré-candidatos precisamente no dia 11 às 10 horas da manhã, enquanto que um outro portal de notícias veio a replicar essa notícia às 11 horas da noite. Então nós estamos falando aí de metade do dia 11 e o dia 12 inteiro, já que a pesquisa foi do dia 7 até o dia 12. Então em um dia e meio ou 2 dias aí, nós já aparecemos empatados tecnicamente, já que a margem de erro é um pouco mais de 3, com o atual vice-prefeito e a única vereadora que se diz da oposição. Então, em 2 dias. Então, mesmo com essas dúvidas que nós temos, a nossa visão sobre as pesquisas, elas são muito boas e muito positivas as avaliações. Somente para destacar as questões dos dados, eu acho sempre importante passar isso. A pesquisa mostrou o Pedro Ixo com 55,4%, Valmir Pinto com 10,1%, Geris com 9,3% e Zamboto com 6,3%. Porque é sempre importante destacar todos os números dentro da pesquisa. Mas eu queria falar, dentro de todo esse preparo para essa campanha, eu queria que vocês falassem qual é o diferencial da chapa de vocês. Olha, o primeiro diferencial é que é a única chapa, como a Célia disse, já definida, né? Como você bem disse, nós fomos talvez os últimos, mas o primeiro a apresentar já a chapa completa, e eu aproveito o momento para dizer que não poderia ser melhor para mim ter uma vice como a Célia, uma referência nacional na área da saúde. Então, é a juventude com a experiência, um homem, uma mulher. Então, eu estou muito feliz com a composição da nossa chapa, não só eu e Célia, mas também os nossos candidatos a vereadores. São candidatos que defendem bandeiras importantíssimas na sociedade. Então, não poderia ter um cenário melhor na minha visão. E vocês têm como um dos idealizadores dessa chapa o ex-prefeito Marcelo Cândido, que a Célia até citou como dono de um governo inspirador. E eu queria que vocês falassem qual o papel que ele terá nessa pré-campanha durante as eleições e qual o impacto que vocês acreditam que o apoio do Marcelo tem para a pré-candidatura de vocês. Então, eu queria só complementar um bocadinho. Eu acho que o nosso diferencial também é que a gente ouve o povo, por conta de ser aí um governo democrático, popular, e a gente planeja, né? Não sai fazendo coisa sem cabimento. Então, nós estaremos em condição de apresentar também um belo plano de governo, que este sim será coordenado pelo Marcelo Cândido, que tem, acho que, a máxima capacidade, né? Acho que é a pessoa certa no lugar certo. Então, por isso, a gente está super confiante de que nós temos um diferencial muito importante. Vamos ter um plano de governo bacana, temos uma pessoa que vai dar conta de conduzi-lo e nós vamos depois poder colocá-lo em prática. Então, é isso, né? Estamos aí para
para discutir com a população isso, para mostrar para a população isso, do que viemos trazer. Acho que uma coisa bastante bacana, Léo, é que a gente quer encantar o povo e trazê-lo conosco. E a gente vai conseguir isso. E o Caian citou os pré-candidatos a vereadores dos grupos. Eu queria saber, nessa época de pré-campanha, como vocês também têm motivado eles a saírem pelas ruas, a falarem com o povo, para conseguir conquistar esses votos, conquistar a confiança da população? Ô, Léo, eu acho que a gente não precisa fazer muito esforço para eles se sentirem motivados, né? Basta eles andarem pelas ruas de Suzano que eles vão se sentir motivados a fazer a diferença, né? Coisa que não está acontecendo nesse momento. Então eu acho que esse é o maior incentivo que eles podem ter, é andar no centro da cidade, é andar nos extremos da cidade, que eles vão se sentir aí com ânimo para poder vir e fazer diferente do que está hoje. E Célia, agora eu queria passar para um momento onde a gente vai falar sobre alguns tópicos da cidade e, como é inevitável, você foi secretária da Saúde por 8 anos e eu quero falar sobre saúde. Eu queria que você contasse como iniciou a sua trajetória na atuação da saúde pública e como você encontrou a pasta de saúde em 2005, quando você assumiu, e como você deixou em 2012. Um breve balanço. Então, Léo, como eu encontrei sem nenhuma relação com o Ministério da Saúde, que é também um problema atual. Veja bem, está claro para os estudiosos da saúde pública que a saúde é financiada pelas 3 esferas de governo. Então, você precisa conversar com o Ministério da Saúde, você precisa se adequar aos projetos que o Ministério tem para que você receba os repasses que ele estabelece. Então, foi na minha gestão, e quero assim frisar que mesmo com todo o currículo que você falou, eu acho que trabalhar em Suzano foi, sem dúvida, a minha maior experiência profissional, e quero aqui frisar, por conta, sim, da inspiração que o prefeito Marcelo Cândido dá às pessoas que trabalham com ele, no sentido de autonomia e no sentido de poder realmente realizar projetos. Então, eu quero deixar isso super claro. Então, nós, né, neste governo, trouxemos aqui SAMU. Não existia, e hoje o SAMU vai completar, este ano, SAMU completa 20 anos, e foi a gente que trouxe para Suzano. Nós trouxemos o programa Saúde da Família, que naquela época se chamava Programa ainda, hoje é uma estratégia de atenção básica, mas foi neste governo que trouxemos. Nós trouxemos um atendimento diferencial para as pessoas com sofrimento mental, e existem CAPs na cidade hoje por conta de que foram implantados naquela época. O Centro de Especialidades Odontológicas, que hoje se chama Rafaela, e aí vai um abraço ao querido Jurandir Marques, nosso querido e que sofreu muito a perda da Rafaela, foi um projeto que nós trouxemos. E o mais incrível que eu queria dizer, Léo, foi na nossa gestão que arduamente nós conseguimos financiamento para o projeto do Hospital Federal. E se passaram 12 anos. Nós tínhamos decidido terreno, nós tínhamos feito projeto e gasto dinheiro com o projeto. Aí alguém acaba com isso tudo e não realiza essa obra. 12 anos se passaram e Suzano ainda precisa do hospital, e a gente vai ter que defender esta proposta que lá atrás a gente conseguiu. Então vai aí outra dica. Quem trouxe o projeto é que vai construir o hospital, porque não existe na cidade. Infelizmente, 12 anos se passaram e isso aconteceu. Então, eu estou te dizendo aí parte das coisas que a gente conseguiu fazer na saúde, com muito amor, com muito trabalho, com muita inspiração, e tenho certeza que a gente vai continuar nessa luta. E Célia, eu queria que você falasse sobre... Teve um episódio muito trágico que ocorreu em 2011, que teve uma importante edição na saúde, que foi a UTI neonatal também, né, que foi instalada na Santa Casa, mas foi quando teve um episódio de que 4 bebês morreram em menos de 24 horas, e até junho daquele ano de 2011, 19 mortes suspeitas tinham ocorrido na UTI.
Eu queria que você falasse, a gente sabe que você não era administradora do hospital, então são outros 500, mas você como gestora da saúde na época, como foi esse episódio, como foi lidado, ao que se deveu aquelas mortes e elas poderiam ter sido evitadas? Como aconteceu tudo isso? Veja bem, nós estávamos, na época, e estaremos sempre, perseguindo a redução da mortalidade infantil. Naquela época conseguimos muito, porque este dado é importante. Quando chegamos aqui, a mortalidade infantil era cerca de 17, se não me engano. 17 crianças por 1.000 nascidas vivas, tá? E a nossa grande meta era atingir um dígito que é, assim, um coeficiente muito importante, um coeficiente que reflete qualidade de vida, que todo gestor almeja. No ano de 2012, se não me engano, nós não conseguimos, mas a mortalidade infantil foi 10, pouquinho. O que significa isso? Significa muito investimento em outras ações. Melhor atividades de pré-natal, captação precoce da gestante. Então, a gente investiu muito e não tínhamos ainda uma super UTI neonatal, que foi um dos motivos disso, que nos levou até depois a uma grande reforma e ampliação, porque a cidade não tinha condição de receber alguns bebês por conta do número de leitos menor. Então, uma melhor condição de pré-natal faz com que a mulher consiga levar a gestação por algum tempo, mas, infelizmente, muitas vezes ela tem partos precoces por motivos diversos, e naquela época a gente tinha crianças nascendo com 500 gramas, 600 gramas, pequenininhas, né? Por conta até de investimento. E isso fez com que a gente tivesse que ampliar a UTI, crescemos mais 5 leitos, e infelizmente teve também, na época, uso político com relação a esse episódio, que é muito triste, mas em momento nenhum foi problema de gestão ou qualquer coisa que pudesse ser evitado. Talvez os óbitos poderiam ter ocorrido em outra época, talvez a gestação não progredisse, enfim, estas questões a gente não consegue avaliar, mas temos plena consciência e plena certeza de todo o trabalho que foi feito à época e de como isso foi realizado com muita tranquilidade, entendeu? A gente encara isso com muita tranquilidade e sabemos que tanto é verdadeiro que o índice final foi praticamente atingido e parece que depois continuou subindo. E, Célia, uma questão de avaliação também de equipamentos da saúde, houve no dia 15 de maio a mudança da Santa Casa de Misericórdia para o Hospital e Maternidade Suzano, ocasião em que tanto a Santa Casa quanto o pronto-socorro deixaram de ser administrados. A Santa Casa, na verdade, não é nem mais Santa Casa, agora é o hospital, mas eles não são mais administrados pela prefeitura para ser administrados pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS. Na sua visão, essa mudança foi benéfica? Ela vai beneficiar a população? Na minha visão, isso ainda é um grande imbróglio. Veja bem, eu não tenho condição de avaliar, porque o que eu sei é que a Santa Casa estaria alugando o prédio dela para pagar algumas dívidas. A gestão vai e muda o nome de uma coisa que não é dela, porque a Santa Casa alugou para outro. A pergunta é, quem está pagando os procedimentos que estão feitos lá? Porque, teoricamente, o governo não tinha um contrato para este tipo de serviço. É muito esquisito, muita falta de transparência. Eu gostaria muito de entender melhor a respeito. Acho que a Santa Casa podia apresentar problemas, mas devia ser discutido. Como é que é isso, né? E aí, eu vi alguns convênios assinados. Tem um convênio que, dentro do espaço que a Santa Casa aluga para a NTS, tem um espaço que ela usa e o governo paga
200 e poucos mil para ela. É um imbróglio danado, entendeu? Eu gostaria de ter algumas explicações. E devo dizer que na entrevista que o secretário fez para você, não me ficou claro. Então, eu ainda tenho dúvidas com relação a esse processo do hospital e da Santa Casa. Me parece uma mudança de nome, enfim, não consigo avaliar direito. E Célia, como você avalia a situação da saúde de Suzano, especificamente, a gestão da saúde de Suzano? Eu acho que, pensando que eu vi a entrevista, eu quero discordar de uma questão. A saúde, como qualquer outra pasta, requer planejamento. Você não pode chegar no seu trabalho achando que você vai apagar incêndio o dia inteiro. Isso tem uma coisa. E acho que tem uma concepção importante na cidade hoje. O secretário trabalha com a Secretaria da Doença. Ele fica comprando consulta, ele fica fazendo algumas coisas com relação à doença. Eu não ouvi em momento nenhum ser falado de saúde. Saúde é muito mais do que o indivíduo não ter doença. Saúde é de que forma que eu discuto para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, para que ela possa ter algumas práticas corporais, para que ela possa evitar algumas doenças. Isso não teve nada na entrevista. Então, hoje, eu sinto que a cidade não tem uma Secretaria de Saúde. A cidade tem uma Secretaria da Doença. E falando ainda um pouco voltado para essa questão da Santa Casa, a gente sabe que a Santa Casa estava em intervenção municipal, que é com a transição para o Hospital Maternidade Suzano, isso terminou. Ela foi iniciada em 2009, essa intervenção, por determinação do Ministério Público, quando, inclusive, a senhora ainda era secretária de saúde na cidade. Quais foram, na época, as alegações do MP para que houvesse essa intervenção? O MP ele queria a intervenção porque, caso contrário, o hospital teria que ser fechado, né? E a intervenção vem em 2009, e eu tive a oportunidade de entrar logo em seguida, né? Trabalhei na Santa Casa por 3 anos, de 2010 até 2013, e pude ver a importância que a intervenção teve, e concordo com a Célia de que não foi explicado agora o motivo. A Santa Casa chegou a ter 3 unidades, 2 delas abertas, que era quando, eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas foi locado o espaço do antigo São Sebastião e feito a unidade 2 da Santa Casa, e já havia sido locado o espaço também do Campos Sales, que tinha acabado de fechar suas portas, estavam começando a fazer algumas intervenções para que fosse adequado para ser inaugurada a unidade 3. Fora uma clínica de olhos que realizava cirurgias aí de cataratas, por exemplo, no centro da cidade. E hoje, principalmente para mim, que trabalhei na Santa Casa, que utilizo o serviço da Santa Casa, é muito triste você ver que nós não temos nenhuma. Tivemos 2, quase a terceira, e hoje não temos nenhuma. E só para complementar um pouco, sei que isso foge um pouco ao tema da saúde, mas essa mudança, ela teve também um viés jurídico, né? Que foi esse PDV que eles colocaram na mesa para os funcionários e chegaram a oferecer, olha, na INTS você vai receber FGTS, sabe? Que é um direito básico para todo mundo, isso tem que ter em qualquer empresa, né? E houve a diminuição dos salários. Teve um vereador da base do atual governo que esteve aqui, talvez a sua penúltima ou antepenúltima entrevista, que ele mesmo reconhece que a Santa Casa não está bem. Ele até continua chamando de Santa Casa ainda, porque até ele não foi convencido ainda dessa loucura que fizeram, mas ele fala que ele recebe, como vereador, muitas reclamações da Santa Casa, e ele diz que a mudança não foi bem aceita, principalmente pelos funcionários antigos. Qual funcionário que aceita uma mudança em que você está ali estável no seu trabalho e no dia seguinte você passa a receber um salário menor, sem nenhum tipo de planejamento, né, na sua vida? Então, assim, eu lamento muito a situação, o fim, né, da Santa Casa, por ter trabalhado lá e por saber da importância desse hospital para a nossa cidade. E agora, a gente, aproveitando já até esse gancho que a gente deu,
Falar sobre outros pontos da cidade também que eu acho importante, principalmente social. Segundo dados do CadÚnico, a cidade de Suzano atualmente é a cidade do Alto Tietê, sem considerar Guarulhos, que mais tem moradores em situação de rua. O número é de 605, segundo o levantamento do CadÚnico. A gente sabe que muitos desses moradores às vezes nem têm um registro no CadÚnico. Então, o número pode ser até ainda maior. Eu queria que vocês comentassem quais iniciativas um governo municipal poderia tomar para auxiliar essas pessoas em questão de acolhimento, em questão de recuperação e até transformação de vida. Até a Célia mencionou que a saúde não é somente a doença, mas também essa questão de buscar qualidade de vida e para todos. Léo, a pergunta é excelente. Todavia, tudo que diz respeito ainda às propostas, ao plano de governo, isso nós estamos ainda preparando, usando como referência outras cidades em que deram certo, até históricos aqui da nossa cidade também, da gestão do Marcelo, e principalmente, que é o que vai ser o nosso grande diferencial, que daí é retornando um pouco à pergunta feita lá atrás, que são inovações. Como eu disse, eu também tenho essa experiência de ter trabalhado com outros 12 municípios ao mesmo tempo. Então, pode ser que a gente traga coisas de lá, pode ser que a gente traga coisas de outros municípios, mas o foco vai ser inovação. Nós queremos pensar em coisas novas. Isso diz muito sobre mim, isso diz muito sobre a Célia. Por isso, talvez, a nossa escolha também pelo partido. A gente precisa de gente nova, gente que pensa diferente. Então, esse é um tema importante, uma pasta super importante, que nós teremos, assim como todas as outras áreas, um carinho muito grande, até por conta desse número alto que você disse. Sim. E também uma questão que é ponto de reclamação aqui dos moradores de Suzano, é a questão da mobilidade. Suzano, querendo ou não, foi uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Temos mais de 330 mil moradores somente aqui em Suzano. E, consequentemente, isso aumenta o número de carros, cria um tráfego mais lento. Mas pontos específicos da cidade ficam muito congestionados. Quem já pegou aqui, desceu aqui a Glicério no horário de pico, sabe como é difícil. Tentou voltar para Mogi das Cruzes. Armando Salles. Ali, muitas vezes, Jorge Ben Maluf, eu moro em Mogi das Cruzes. Muitas vezes fui embora pela Jorge Ben Maluf, mas eu demorei muito mais. Muitas vezes a Prudente de Moraes ficam muito lotadas de carros. E isso é reflexo de uma cidade que cresceu, mas sem o planejamento? Com certeza, não tenho dúvidas disso. E remetendo aí à pergunta anterior, também é um tema que nós temos um carinho muito grande e está sendo pensado no plano de governo soluções inovadoras para a gente resolver esse problema, porque de fato houve um crescimento desorganizado aí, principalmente nos últimos 12 anos, que fez com que acontecesse isso, né? Então, nós estamos com um carinho muito grande nessa área de mobilidade, até porque temos uma referência nessa área, que é o ex-prefeito Marcelo Cândido, que é uma grande inspiração, como a Célia disse. Então, a população pode esperar aí propostas nessa área que sejam inovadoras para a gente tentar resolver esse problema que atinge todo mundo e causa uma chateação de atrasos, enfim. Sim. Não, eu só quero acrescentar uma questão, que falta de proposta de transporte público aqui, né? Quem sabe não pode ser alguma coisa interessante, quanto tempo, né, a cidade não cresceu nisso também. Então, acho que, você se lembra, eu não sei se você lembra, quando a gente governou a cidade, era do Jardim São José até Palmeiras, a mesma tarifa. A pessoa descia no centro e ia depois para Palmeiras. Hoje não existe mais isso, né? A passagem de Suzano hoje é mais cara que a passagem de São Paulo. Na nossa época não era. Será que isso tudo não faz com que a pessoa pegue o seu carro na garagem e fala, não vou usar o ônibus porque vou gastar mais ou menos a mesma coisa? Então, tem umas coisinhas aí importantes para pensar, né? Sim. E falando também, eu sei que eu vou insistir um pouco nesses temas, porque eu acho interessante também a gente pontuar essas questões e a observação de vocês a respeito desses temas. E outro que incomoda muitos suzanenses é a questão da segurança.
A cidade já registrou 948 furtos somente nos 4 primeiros meses. A Secretaria de Segurança Pública ainda não registrou os números do 5º mês no mês de maio. Mas é um número maior do que os 888 registrados no ano passado, nesse mesmo período. De que forma uma cidade pode melhorar a segurança? De que forma a cidade pode buscar, inclusive, falar com o governo estadual, que é responsável pela segurança dos municípios, para melhorar nessa questão de planejamento e da sensação de segurança dos munícipes? Léo, de fato, o município está bastante inseguro, e eu até fazer referência aqui ao mesmo vereador da base que teve aqui na penúltima ou na antepenúltima entrevista, e ele reconheceu que recebe muitas reclamações sobre a insegurança de Suzano, e até disse que, tendo consultado o secretário da pasta, foi-lhe informado que... E detalhe, a sua pergunta veio com o aumento do contingente da guarda, e aí na resposta ele vem dizendo que o contingente é baixo, que não tem viatura, e que há muita reclamação nessa área da segurança. De novo, temos propostas, estamos pensando em propostas que vão mudar essa realidade na nossa cidade. Isso por fim, já estamos quase caminhando para o final, pessoal. Eu queria que vocês fizessem, e essa eu vou direcionar para os dois, então os dois podem ter um momento de resposta. De forma geral, como vocês avaliam o governo do prefeito Rodrigo Axuxi nos últimos 7 anos e meio? Eu primeiro? Então, eu acho que o primeiro governo do prefeito Rodrigo Axuxi até que foi bem, porque ele tinha lá um calhamaço de obras, de projetos que o prefeito Marcelo Cândido tinha deixado e a outra gestão não tinha usado. Então, ele pôde se apropriar disso e botar em prática algumas questões. Agora, depois, é uma pergunta até que eu faço. O que aconteceu de diferente na cidade? O que aconteceu de novo? Que projeto realmente a cidade teve de inovador? Eu fico, e aí eu tenho uma tendência a olhar para a saúde. Imagine que as unidades daqui não têm um prontuário eletrônico. Isso não existe ainda. Então, tem tanta coisa para fazer e a gente fica pensando quanto poderia ter sido feito e que não foi feito, que eu digo, né, para mim, está muito ruim o governo atualmente. Acho que se perdeu por falta de planejamento, se apropriou de alguns projetos que existiam e depois não soube continuar. Caian? Léo, também vou fazer referência a essas últimas 2 entrevistas do secretário de saúde e também desse vereador da base, e vou responder com as respostas deles. Né? Esse vereador disse sobre a saúde, reconheceu que recebe muitas reclamações, ele reconheceu que na causa animal não tem um carinho que merece, e até elogiou nossa cidade vizinha de Mogi das Cruzes, dizendo que lá tem uma Secretaria do Bem-Estar Animal. Já antecipou que o bem-estar animal que está sendo construído vai ter os seus serviços terceirizados. Disse que recebe muitas reclamações da área da segurança. E o secretário de saúde vem aqui numa entrevista importante e me diz que vai trabalhar, chega na secretaria para resolver os problemas daquele dia. Acabou aquele dia, ele volta no outro, resolve os problemas daquele outro. Isso não é política. Política precisa de planejamento. Então, é um governo sem planejamento, que não demonstra para onde a cidade vai. Qual que é a direção que nós queremos para Suzano? E é isso que a nossa chapa, tanto a majoritária quanto a proporcional, pretende demonstrar e dar um caminho diferente para Suzano. Um caminho que vem sendo construído desde a gestão do Marcelo, que teve essa pausa nesses últimos 12 anos, né, do governo Paulo Tokuzumi e agora do governo Rodrigo. Então, é isso que nos anima e é isso também que faz com que os nossos pré-candidatos a vereadores se sintam animados a vir encarar, né, essa próxima eleição. Vocês acreditam que esse hiato que teve entre o governo que inclusive a Célia participou e até hoje,
onde vai ter mais uma disputa do PSOL sendo apoiado pelo ex-prefeito Marcelo Cândido. Esse ato prejudicou ou atrasou, de certa forma, o desenvolvimento da cidade? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Infelizmente, eu tenho que te dar o chavão, o meu chavão vai ficar aparecendo. Cadê o hospital da cidade? Podia estar funcionando a pleno vapor. Né? É um dos exemplos. É claro que foi isso. Se uma gestão comprometida tivesse continuado, a cidade era outra. Tenho certeza. E a gente vai pegar uma cidade sem projeto. Os projetos eram nossos. Cadê o povo inovador? O povo inovador está conosco. Então é isso. Eu acho que prejudicou o andamento da cidade, né? A cidade foi feita, viveu esse tempo para alguns e até o SUS da cidade tiraram. Agora, já caminhando para o final, Caian, você já atuou na administração pública, foi advogado do Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes e até então um nome que está se fazendo conhecido na cidade de Suzano. Célia, você foi secretária de saúde em grandes cidades e atuou em Suzano por 8 anos. Além dessas experiências, o que qualifica vocês a administrarem uma cidade como Suzano? Primeiro a Célia, depois o Caian. Então, eu acho que nós temos um diferencial importante de estudo, de inspiração, de ter pessoas muito importantes do nosso lado, de conhecer a cidade, de procurar o melhor para as pessoas, de gostar do povo, de estar entre o povo. Então, eu acho que isso faz a diferença e fará a diferença no nosso governo, tenho certeza. Caian? Léo, além de uma equipe super qualificada que nós montamos e estamos ainda montando, a experiência da Célia, muito estudiosa, eu também com especialização em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e agora me especializando na área pública, o nosso grande diferencial é esse contato, esse tato com a população. A população gosta disso, a população gosta da forma como nós interagimos com ela. E é uma forma que o atual governo não interage. Então, nós estamos super animados para começar essas caminhadas, para começar essas visitas e começar a dialogar com essa população que lá em outubro vai, se Deus quiser, nos eleger. Pessoal, eu agradeço muito por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu abro esse espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. Então, acho que nós é que agradecemos. Quero deixar aqui um recado, né, para a população que certamente vai nos conhecer melhor. Venha participar das nossas conversas. Venha participar, nós vamos aí estar divulgando amplamente isso nas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão se encantar, como nós estamos nos encantando por propiciar uma nova cidade para todos. E certamente vamos fazer isso, porque a gente vai ganhar a eleição. Léo, obrigado pela receptividade, muito feliz, um dia bacana, conversando sobre a cidade de Suzano. É sempre bom fazer isso e como a Célia disse, aqui eu quero me dirigir a você, que está nos assistindo do seu celular, do seu tablet, da sua televisão. Nós temos e teremos propostas inovadoras para a cidade de Suzano. Nós vamos debater com vocês em breve, estaremos na rua e nós queremos que vocês participem do nosso projeto. O nosso projeto será inovador, contando com a minha juventude, com a experiência da Célia e com vários atores que nós temos que estão nos apoiando. Então podem esperar coisas boas. Tenham um olhar mais crítico para a cidade. A cidade ela tem que ser vista na rua e não na rede social. Porque se vocês virem a cidade na rua, não é uma cidade boa, que não tem uma saúde boa, não tem uma educação boa, esporte nem existe, para não dizer que é ruim, não existe. Então, nos esperem, contamos com vocês na construção desse projeto para uma Suzano ainda melhor. Caian, Célia, muito obrigado. Agradeço por essa entrevista, por essa oportunidade de estar ouvindo as suas ideias, as suas propostas. E foi um prazer. Agradeço demais vocês aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.